Ih, rapaziada, meteu essa? Salve, salve, família. Seguinte, hoje o papo é reto, papo de maluco, papo de time que entrou pra história de um jeito que pouquíssimos conseguiram. Sabe aquela temporada que o teu time ganha absolutamente tudo? Que não deixa escapar nada, nem o par ou ímpar do começo do jogo? Então, é disso que a gente vai falar. É um feito tão absurdo, tão raro, que a gente conta nos dedos os clubes que conseguiram essa proeza. E não é só sobre levantar taça, não, tá maluco? É sobre dominar os adversários, é sobre amassar geral, criar uma campanha que fica marcada na memória de todo mundo que ama futebol, seja torcedor do time ou não. A gente tá falando de equipes que foram simplesmente perfeitas, que olharam para o calendário no começo do ano e falaram: quer saber? A gente vai ganhar isso aqui, e isso aqui, e aquilo ali também. E foram lá e fizeram. Neste vídeo, a gente vai mergulhar fundo nas histórias de times que conquistaram. Media Group, times levantando troféus da Liga Nacional, Copa do País, Continental e Mundial de Clubes. Montagem com diferentes conquistas, Stocco Distribute Equally. A Liga Nacional, a Copa do País, o Caneco Continental e, para fechar com chave de ouro, o Mundial de Clubes. É o grande slam do futebol, o sextete, o ano que todo mundo sonha em ter. É a glória máxima, o topo do topo. E pode tirar o cavalinho da chuva se você acha que isso é sorte. E, que sorte o quê? Isso aí é resultado de um planejamento absurdo, de um elenco recheado de craques que estavam com a faca nos dentes e de treinadores que são verdadeiros gênios, que mudaram o jogo. É a combinação perfeita de talento, trabalho duro e uma mentalidade vencedora que beira o inacreditável. Então, se ajeita aí na cadeira, pega aquela bebida gelada, porque hoje a gente vai relembrar esquadrões que simplesmente não sabiam o que era perder. Vambora! Para começar, a gente tem que falar deles, né? Não tem como. O Barcelona de 2009. Pô, que time era aquele, meus amigos? Era sacanagem. Comandados por um tal de Pep Guardiola, que estava começando a carreira de treinador ali, os caras simplesmente reinventaram o futebol. Era o tic-tac no auge da sua forma. Uma posse de bola que deixava o adversário tonto, sem saber onde a bola estava. Era Xavi, Iniesta e um Messi que, pô, já era de outro planeta, começando a mostrar para o mundo que ele era o dono da bola. Eles não só ganhavam, eles davam aula. Era bonito de ver, até para quem não era torcedor. Eles começaram ganhando a Copa do Rei em cima do Athletic Bilbao. Depois foram lá e amassaram o Real Madrid por 6-2 dentro do Santiago Bernabéu para garantir a La Liga. Aí tu pensa, pô, já tá bom, né? Que bom o quê? Foram para a final da Champions League contra o Manchester United do Cristiano Ronaldo, que era o atual campeão, e meteram 2-0 com autoridade. No segundo semestre, para não perder o costume, levaram a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e, para fechar o ano perfeito, o Mundial de Clubes contra o Estudiantes, com um gol de peito do Messi na prorrogação. 6 títulos em um ano. 6? É brincadeira? Os caras zeraram o jogo. E quando a gente achava que o feito do Barça de 2009 era único, que ninguém ia conseguir repetir, e, rapaz, aparece o Bayern de Munique em 2020 para falar: segura aí, que a gente também consegue. E que ano maluco foi aquele, né? Pandemia, estádios vazios, um cenário completamente diferente, mas nada disso parou a máquina alemã, comandada pelo Hansi Flick. Os caras eram um rolo compressor, simplesmente atropelavam todo mundo que aparecia na frente. Era uma intensidade física e tática que assustava. Lewandowski estava numa fase que, pelo amor de Deus, fazia gol até de olho fechado. Eles ganharam a Bundesliga com uma tranquilidade absurda, levaram a Copa da Alemanha, e aí veio a Champions League. Aquela edição com jogos únicos a partir das quartas de final. E o que eles fizeram? Meteram um 8-2 histórico no Barcelona, um placar que entrou para a história como um dos maiores massacres do futebol moderno. Depois passaram pelo Lyon e ganharam a final contra o PSG do Neymar e Mbappé.
Assim como o Barça, eles não pararam por aí. Paparam a Supercopa da Alemanha, a Supercopa da UEFA e já em 2021, por causa da pandemia, o Mundial de Clubes. Igualaram o feito, 6 títulos. Provaram que a perfeição pode sim ser alcançada mais de uma vez. Agora a gente vem para nossa terra, para o nosso Brasil Sil-Sil, e tem que falar do Internacional de 2006. Ah, que ano para o torcedor colorado! Foi o ano da consagração, o ano em que o Inter pintou o planeta de vermelho e branco. O time comandado pelo Abel Braga, o Abelão, era pura raça, pura entrega, mas com muita qualidade também. Tinha um Fernandão que era um capitão absurdo, um líder nato, um cara que jogava de terno. Tinha o Tinga voando no meio-campo, o Klemer fechando o gol. Era um time copeiro até a alma, que sabia sofrer e sabia decidir. A jornada começou com o título do Gauchão, mas o grande objetivo era a América. E eles foram buscar, numa campanha de Libertadores emocionante, com um Beira-Rio pulsando, eles passaram por cima de todo mundo. Na final, enfrentaram o São Paulo, que era o atual campeão do mundo na época. 2 jogos épicos, e o Inter levantou a sua primeira Libertadores. Mas o sonho não tinha acabado. Faltava o Japão. Faltava enfrentar o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, que era considerado o melhor time do mundo. E o que o Inter fez? Foi lá, jogou com uma aplicação tática perfeita, se defendeu como nunca e num contra-ataque mortal, gol do Gabiru, Adriano Gabiru, o Inter era campeão do mundo. Que história, meus amigos! E se a gente falou do Inter campeão em cima do São Paulo na Libertadores de 2006, um ano antes, em 2005, era o tricolor paulista que dominava tudo. O São Paulo do Paulo Autuori era um esquadrão. Que time! Rogério Ceni no gol, voando, fazendo milagre e batendo falta, Lugano na zaga, um monstro, um xerife que não dava sossego pra ninguém. E lá na frente um ataque com Amoroso e Aloísio Chulapa que funcionava, que era uma beleza. Era um time equilibrado, muito forte defensivamente e letal quando atacava. Era a definição de um time campeão, que sabia o que queria e como chegar lá. A temporada perfeita começou com a conquista do Campeonato Paulista. Depois, o foco total foi na Libertadores. E o São Paulo foi soberano. Passou pelo rival Palmeiras, atropelou o River Plate na semifinal com show no Morumbi e, na final, amassou o Atlético Paranaense. 4-0 no jogo de volta, uma festa absurda. Tricampeão da América. E aí, assim como o Inter no ano seguinte, o destino era o Japão. A final do Mundial era contra o Liverpool, campeão daquela Champions League histórica contra o Milan. Jogo duríssimo, mas o São Paulo tinha Rogério Ceni. O cara simplesmente fechou o gol, fez uma das maiores atuações da história de um goleiro. E com um gol do Mineiro, o São Paulo venceu por 1-0 e se tornou tricampeão do mundo. O soberano estava no topo do planeta. Caramba, que viagem no tempo, hein, rapaziada? Relembrar essas temporadas perfeitas é de arrepiar. É ver o futebol na sua forma mais pura, mais dominante, mais inesquecível. São times que não apenas empilharam troféus nas suas galerias, mas que deixaram um legado, que marcaram uma geração inteira de torcedores e amantes do esporte. O Barcelona de Guardiola, o Bayern de Flick, o Inter de Abelão, o São Paulo de Autuori, cada um com seu estilo, com seus heróis, mas todos com algo em comum, a busca incansável pela perfeição e o fato de terem alcançado ela. Essas equipes nos mostram que no futebol, por mais que a gente fale de sorte, de acaso, o que prevalece no final é o trabalho, o planejamento e o talento. São projetos que deram certo da forma mais espetacular possível, transformando um ano em um capítulo dourado e eterno na história de seus clubes. São esquadrões que viraram sinônimo de vitória, de domínio, de um futebol que beirou a perfeição e que a gente vai contar para os nossos filhos e netos que tivemos o prazer de assistir. É a prova de que sonhos podem, sim, se tornar realidade da maneira mais gloriosa. É o tipo de feito que transcende a rivalidade,
Mesmo o torcedor adversário tem que tirar o chapéu e admitir, cara, aquele time era absurdo. É a glória máxima, o objetivo final de qualquer clube no mundo. E depois de revisitar essas campanhas históricas, de ver esses times que ganharam absolutamente tudo, fica uma pulga atrás da orelha. A gente viu o Barça em 2009, o Bayern em 2020, e a pergunta que fica é: quando veremos novamente um time repetir esse feito histórico? Fica aí o questionamento. Tamo junto, família! Até a próxima!